Bom, retornando então às apresentações, vou dar continuidade agora com a minha apresentação do meu projeto que se chama Descentrificação em Reatores Anaeróbios, em filtro anaeróbio e reator WASB. Como o Raul já deu um panorama do processo da descentrificação, exatamente como ele funciona, já deu um panorama das pesquisas que já foram feitas, eu vou começar, então, dando uma introdução breve a respeito dos reatores anaeróbios que eu vou utilizar, especificamente do filtro anaeróbio e do reator WASB, passando, então, pelos objetivos do meu trabalho e a metodologia que eu vou utilizar. Eu sou aluna também do professor Adriano, eu entrei em março, então eu ainda estou na primeira etapa do meu projeto, não tenho resultados a divulgar, então, na verdade, eu vou falar questionamentos do meu projeto, as perguntas que eu quero responder no final do próximo ano. Dando, então, um panorama geral sobre os reatores anaeróbios, para quem não conhece, basicamente, eles são divididos em dois grandes grupos, sistemas convencionais, que basicamente são os sistemas em que não há tanto contato do efluente com a biomassa. Então, são eficiências mais baixas do tratamento. E os sistemas de alta taxa, dos quais existe com crescimento aderido e com crescimento disperso. Eu vou trabalhar, então, com os dois tipos de reatores, cada um desses tipos. O filtro anaeróbio é, então, um reator anaeróbio com crescimento aderido, uma vez que existem meios suportes, nos quais vão estar aderidos o biofilme, além de também ter o crescimento disperso. E o reator de manta de lodo, também conhecido como reator WASB, é caracterizado, então, como sistema de alta taxa com crescimento disperso. Uma visão geral, para talvez quem não conhece, essa é um esqueminha do livro do Chencharo, de reatores anaeróbios. O reator WASB, então, ele é caracterizado basicamente por três compartimentos. O leito do lodo, onde está a maior concentração de biomassa, no qual o efluente vai ser inserido. Então, o primeiro contato do efluente dentro do reator vai ser nessa biomassa, no qual vai acontecer a maior parte do tratamento. Em geral, os reatores anaeróbios são mais utilizados para a remoção da matéria orgânica. No meu caso, eu vou utilizá-los para a remoção do nitrogênio. Seguido da manta de lodo e aqui em cima um pouco da separação trifásica, no qual o biogás ele é destinado para fora do reator e os sólidos são depositados de volta. Então, como eu tinha falado, essa biomassa ela não está aderida em nenhum suporte. Então, um dos cuidados que deve se ter com esse tipo de reator é com relação ao carreamento dessa biomassa para fora. Então, tem que tomar cuidado com a vazão que eu vou aplicar para que essa biomassa fique dentro do reator para realizar a remoção biológica. Já o reator de biomassa aderida, ele existe, então, o meio suporte. No meu caso, eu vou utilizar meios suportes de polietileno de 1 centímetro de diâmetro, são bem pequenininhos. E nesses meios suportes, então, fica aderido o biofilme. E existe também a biomassa dispersa no fundo falso e entre o meio suporte. Essa, basicamente, é a diferença entre os dois reatores. Pensando nisso, então, o objetivo do meu trabalho vai ser avaliar a descentrificação nesses dois tipos de reatores, utilizando um efluente sintético enriquecido com nitrato nessas diferentes concentrações. A partir daqui, então, surgem algumas perguntas. Por que eu vou usar efluente sintético? Que efluente sintético é esse que eu vou utilizar e por que eu escolhi essas concentrações? Basicamente, então, por que eu vou utilizar efluente sintético? Para ter um controle maior. O objetivo do meu trabalho é avaliar a diferença entre os dois reatores. Apesar do Daniel ter obtido, com o efluente bruto in natura, valores muito constantes, com o efluente fabricado, eu tenho mais garantia de que esses valores vão ser mais constantes. Então, para manter essa periodicidade, a gente resolveu, então, fabricá-lo. Dessa maneira, essa receitinha ela já foi muito utilizada nas pesquisas de São Carlos. Basicamente, sacarose, amido e celulose são as fontes de matéria orgânica, sendo a sacarose e o amido
matéria orgânica mais facilmente biodegradável, a celulose um pouco mais difícil. O extrato de carne é a fonte de nitrogênio. E os outros componentes, o óleo de soja, isso basicamente para caracterizar um efluente de característica de efluente sanitário, efluente doméstico. E desse efluente eu vou enriquecê-lo, então, com as concentrações de nitrato, que foram obtidas basicamente do trabalho da Jennifer, que o Raul apresentou anteriormente. Algumas concentrações que ela obteve após o processo de nitrificação no filtro de areia. Na verdade, ela obteve, acho que no máximo, em torno de 50 miligramas, mas a gente extrapolou isso um pouco. E também por alguns dados de efluentes industriais que podem alcançar essas concentrações de nitrogênio. Então, nesse efluente com característica doméstica, nós vamos enriquecê-lo com essa concentração de nitrato, simulando um pouco também do trabalho da Jennifer, como se fosse a mescla de um efluente bruto, com características de efluente doméstico, com efluente nitrificado. Mas ao invés de produzir os dois e mesclar, já vamos começar já com a mistura feita. Essa, então, é a configuração planejada do reator. São muito parecidos, a única diferença entre eles é realmente o meio suporte, que o filtro anaeróbio possui e o ASB não. Então, eu vou avaliar também, ao longo do reator, alguns parâmetros para identificar qual é a diferença, como que é o perfil desse reator, como que acontece a remoção do nitrogênio ao longo do reator. Se a remoção já acontece mais na parte inferior, já logo quando o efluente entra. Também o filtro anaeróbio ele é ascendente, então o meu efluente ele entra por baixo e sai por cima. E aqui a coleta de gás. E existe também essa manta de água para manter a temperatura do reator. Então, essa é a figura idealizada do reator, esse é como ele é de verdade. Esse aqui é o ASB e o filtro anaeróbio, não tem uma foto dele no interior. Esse aqui o filtro anaeróbio está preenchido aqui com os meios suportes. Essa, então, é a camada, a tubulação que vai ter a água em volta para manter o aquecimento na temperatura de 30 graus. E a pergunta é para que manter essa temperatura constante a 30 graus? Esse aqui faz parte da revisão bibliográfica que eu estou realizando, retirado, então, do artigo desse autor, que mostra um pouco da influência da temperatura no processo de desnitrificação, assim como em vários processos biológicos. Então, a temperaturas mais baixas, a taxa de desnitrificação, logo a eficiência do processo, ela diminui, e à medida que a temperatura aumenta, a minha eficiência aumenta. Então, nós queremos manter essa temperatura constante, escolhemos 30 graus, poderia ser 35 também, definimos 30 graus para fazer essa manutenção da temperatura. Além da temperatura, vou fazer a análise desses outros parâmetros, que eu vou explicar um pouquinho o porquê que eu vou analisá-los. Então, primeiramente, o pH e a alcalinidade, basicamente porque o processo da desnitrificação, ele consome os íons H+, ou seja, ele produz alcalinidade. Então, preciso monitorar esse parâmetro para verificar se o processo está ocorrendo de maneira correta. Da mesma forma, porque simultaneamente com a desnitrificação, também vou ter remoção de matéria orgânica. Vou ter a metanogênese. No processo da metanogênese, há a formação de ácidos, logo que consome a alcalinidade. Então, a partir da avaliação do pH e da alcalinidade, eu vou conseguir perceber se há algum processo que está predominando mais, se é a metanogênese, se é a desnitrificação, e a partir disso tomar ações para alterar o processo de acordo com o que eu desejar. Além disso, vou realizar a análise do oxigênio dissolvido. Por questões óbvias, por ser um reator anaeróbio, eu tenho que garantir que o oxigênio dissolvido seja mínimo, uma vez que o oxigênio pode ser um interferente no meu processo. Essa é uma equação geral do livro do Metcalfe, que ele exemplifica um pouco a ação do oxigênio dissolvido. Ele diminui aqui a taxa de desnitrificação. Então, quanto maior o oxigênio dissolvido, menor vai ser minha taxa. Então, eu tenho que garantir que o oxigênio seja menor. Além disso, eu vou fazer a análise dos sólidos suspensos totais. Nesse caso, vai ser só no efluente final, uma vez que o meu efluente, sendo sintético, ele é totalmente dissolvido, ele não tem sólidos nele. Mas, como eu tenho a biomassa dentro do reator, e como eu havia falado antes, posso ter o problema da biomassa sair do reator se a minha vazão não estiver adequada.
Então, eu preciso fazer análise dos sólidos ao final para verificar se está tendo esse carreamento dos sólidos. A demanda química de oxigênio, DQO, e o carbono orgânico dissolvido, vou realizá-los para determinar no afluente, basicamente, a concentração, a relação ideal do que eu estou injetando da relação de carbono por nitrogênio. A fonte de carbono ela vai servir tanto para ser consumida no processo da desnitrificação quanto da metanogênese. E essa relação ela influencia também na eficiência da desnitrificação. Esse trabalho, na verdade, ele usou a DBO. Mas a DQO é basicamente uma medida indireta da matéria orgânica também, segue o mesmo panorama. Ele identificou aqui, então, que relações muito baixas, a eficiência da desnitrificação diminui, porque não tem fonte de carbono suficiente para as bactérias utilizarem e realizar o processo. Então, eu preciso avaliar isso no começo, ver qual é a relação que eu estou colocando no reator, e ao final, para verificar a remoção de matéria orgânica que eu estou tendo. E a série de nitrogênio total, uma vez que meu objetivo principal é a desnitrificação, então eu preciso ter principalmente o nitrato, mas eu vou fazer a série completa, pois também o nitrito ele pode ser um interferente no processo, e para fazer o balanço total do nitrogênio, quais são as formas do nitrogênio presentes e quais formas estão diminuindo ou aumentando, e a remoção do nitrogênio total. Essas são as etapas do meu trabalho, eu ainda estou na primeira, realizando um ensaio hidrodinâmico. Para quê? Para avaliar o perfil, o comportamento dos meus reatores. Na literatura, segundo a literatura, o reator WASB, pela produção dos gases, ele se comportaria como um perfil maior de mistura completa do que o filtro anaeróbio. Inicialmente, eu estou fazendo um ensaio do hidrodinâmico ainda sem a biomassa aderida, então não tenho produção, sem a biomassa dentro do reator, não tenho produção de gases ainda. E, na verdade, é o primeiro resultado que eu tenho, eles se mostraram semelhantes sem a biomassa. Vou seguir, então, pelas etapas. A primeira etapa, eu vou usar o efluente sem nitrogênio, como a Jennifer usou o efluente bruto, o esgoto bruto. E vou seguir com as relações, então, de 25, 50 e 75. Além desses parâmetros que eu coloquei, do pH, da alcalinidade, dos sólidos, eu vou fazer análise também, ao final de cada etapa, da microbiota presente no reator, para verificar se existem mais bactérias relacionadas ao processo de desnitrificação ou da metanogênese. Vou fazer também análise contínua da produção dos gases, uma vez que simultaneamente está ocorrendo a produção de metano, CO2, pelo processo da metanogênese e do nitrogênio e talvez de outros intermediários do processo da desnitrificação. Então, eu quero, ao longo dessas etapas, verificar se há diferença na composição desses gases, se a metanogênese está ocorrendo mais do que a desnitrificação. E, ao final, vou analisar, então, o arrasto de sólidos, se, porventura, está ocorrendo. Então, na verdade, como eu não tenho muitas respostas a dar ainda, depois estou no começo do trabalho, eu tenho vários questionamentos a se fazer. Então, como eu já havia falado, a realização do teste hidrodinâmico nos reatores é para avaliar se existe diferença entre os reatores, se essa hidrodinâmica varia ao longo das etapas, com produção maior ou menor de gases, se a composição dos gases vai variar ao longo das etapas, no caso, se predomina a metanogênese ou a desnitrificação, quais são os organismos presentes no meio, se esses organismos eles vão variar ao longo da etapa, quantitativamente ou em questões de espécie mesmo, se ele varia entre reatores, no caso, meu reator WASB, ele tem micro-organismos diferentes do filtro anaeróbio, se ele varia ao longo do perfil dos reatores, será que na base do meu reator eu tenho algum tipo de bactéria muito diferente do que eu tenho mais no topo do reator? E qual o perfil da desnitrificação ao longo dessas alturas pré-definidas dos reatores, para verificar qual a altura que já ocorre uma eficiência de desnitrificação aceitável. Então, basicamente, esses são alguns dos questionamentos que eu quero responder no final da pesquisa, mas espero respondê-los, mas são só dúvidas por enquanto. Essa foi basicamente a bibliografia que eu utilizei para fazer a apresentação, incluindo o trabalho da Jennifer, que o Raul já tinha apresentado. E é isso. Obrigada.
Alguma dúvida? Bom, então, não tem nenhuma dúvida, chama a Mariana, então. E a Cláudia?